Pessoal, uma alegria estar aqui, eu agradeço demais a oportunidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 13. Nossa, obrigado, hein? Isso aqui é uma bênção. Atos 3, 13. Eu sei que os irmãos projetam com muito carinho, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu costumo dizer que a nossa memória ela é geográfica. Então quando você lê a sua Bíblia, você lembra onde ela estava, e você fica até mais fácil de recordar o texto. Ainda que eles projetem aqui, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos 3,13. Está com ela aí? Abriu? A palavra de Deus diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado por sua palavra que é viva e eficaz, por tua palavra que não muda. Tudo passa, nós passaremos, mas a sua palavra ela permanece. A sua palavra não muda. Ela era ontem, ela é hoje e ela sempre será. E nós te agradecemos por ela nessa noite. Nós te pedimos, venha falar conosco por meio dela. Usa a minha vida para que possamos ouvir a sua voz e aprender de ti, em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede a concentração da tua palavra seja repreendido em nome de Jesus. Toda ave de rapina que se levanta para roubar a tua palavra seja repreendida, expulsa do nosso meio em nome de Jesus. Que todo pensamento fique cativo, concentrado na tua voz, papai, em nome de Jesus. Amém? Interessante a gente observar que a Bíblia ela fala, Deus várias vezes se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Interessante que Abraão não abriu o Mar Vermelho, Abraão não morreu na cruz, Abraão não fez grandes coisas, não fez descer fogo do céu, Abraão não fez grandes milagres, talvez não tenha feito nenhum, mas Deus ele gosta de ser lembrado, o Deus de Abraão. Já pararam para perceber? O maravilhoso da Bíblia são os detalhes. Se você parar e prestar atenção nos detalhes, você vai se maravilhar. Nós estávamos estudando na escola bíblica 2 versículos de Gênesis, nós não conseguimos sair de 2 versículos de Gênesis, aliás 1,5, de tanto detalhe que tem. E não terminamos, estamos para ler o versículo 2, para estudar o versículo 2 na próxima semana. Então os detalhes da Bíblia são maravilhosos, e Deus ele gostava de ser conhecido pelo Deus de Abraão. Ele gostava de ser lembrado por esse nome, não pelo Deus de Elias, não pelo Deus de Paulo, não pelo Deus dos apóstolos. Sim, foi lembrado, mas ele gostava de se apresentar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que será que Deus gostava disso? E é o que nós vamos meditar nessa noite. Quem era o Deus de Abraão? E quem foi Abraão? Para que Deus gostasse de ser lembrado. É uma expressão que Deus usa bastante. Deus, quando ele se apresenta a Moisés pela primeira vez, ele chega para Moisés em Êxodo capítulo 3 versículo 6, não precisa abrir. Ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu vou libertar o meu povo. Quando ele anuncia a sua missão, ele se apresenta como Deus de Abraão. E quando Deus o convoca naquele episódio, que ele por 5 vezes ele rejeita a missão do Senhor, e por 5 vezes Deus o comissiona, e na 5ª vez a Bíblia fala que a ira se acende, a ira de Deus se acende. Ele se apresenta para Moisés como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, em Êxodo 4:5. Quando Pedro, nesse texto que nós lemos, ele vai falar sobre Abraão, ele fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que será que Deus gostava de se apresentar? Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, ele anunciou Deus como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E interessante que a Bíblia diz que Jesus assentou-se à destra de Deus, mas quando Estevão é martirizado, a Bíblia diz que Jesus está de pé. Jesus fica de pé para receber Estevão. E Estevão diz essa mensagem: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que será?
eu só vejo uma coisa: Deus era um Deus de relacionamento, e Abraão era uma pessoa que se relacionava com Deus. A Bíblia diz que Deus formou o homem, que Deus criou a terra, ou como nós estudamos, recriou a terra. Estudamos isso em uma aula para falar só sobre essa recriação. Deus, quando Ele cria o homem e o coloca no jardim, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá. Mas Ele não ia lá como um chefe cobrar as metas. Vamos ver o que você produziu. Eu pus aqui você para lavar e cuidar do solo. Vamos ver quantas frutas você colheu. Vamos ver qual que é a meta, a estimativa em relação a... Não, Deus não ia lá fazer cobrança. Deus não ia lá como chefe da bronca. Deus ia lá conversar com Adão e com Eva, porque Deus gosta. A Bíblia diz que quando Deus foi criar, Deus não estava sozinho. Ele diz: façamos o homem. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus de relacionamento, e Deus prioriza demais o relacionamento. Por isso que quando alguém chega para Jesus e fala: bom mestre, o que farei para ser salvo? Ele conta a história, o que vês, como lês a Bíblia. Ele fala assim: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. Está certo. E o teu próximo? Está certo. E como é o próximo? Ele fala assim: você tem que ir lá, se envolver, se relacionar. E aí ele conta a história do bom samaritano, e ele diz: vai você e faça de igual modo. E ele diz ainda que no dia do juízo final, algumas pessoas vão chegar diante do trono, Dudu, e vão falar assim: Senhor, eu profetizei em seu nome, imagine, eu fiz milagres em seu nome, eu fiz e aconteci. E Jesus vai falar assim: eu não te conheço, aparta. Por quê? Porque quando eu tive fome, você não me deu de comer, você não se relacionou. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Quando eu estava com frio, você não foi me agasalhar. E para os outros, ele vai dizer: vem, entra, entra, entra. E as pessoas vão ficar assim, a Bíblia diz que o texto, elas vão ficar: mas Senhor, por quê? Porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Você se relacionou, você se envolveu. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é o Deus de poder. Ele é, mas Ele não quer ser chamado e ser lembrado por isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é, não tem nada de errado em respeitá-lo, em honrá-lo, mas Ele não quer ser lembrado por isso. Ele quer ser lembrado pelo Deus que se relaciona, pelo Deus que se envolve, pelo Deus que anda junto, que dorme junto. Tem uma canção de um grupo que chama, esqueci o nome, ele diz assim: ele dormiu lá em casa. Deus é o Deus do relacionamento. E Abraão era um homem que se relacionava com Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Quando Deus se encontra com Abraão pela primeira vez, Gênesis 12, Deus faz uma promessa para Abraão, que na realidade são 7 promessas. É uma promessa dividida em 7. Interessante que o livro de Gênesis é um livro que você encontra bastante o número 7. Você encontra em Gênesis várias coincidências com o número 7. Gênesis 12 diz o seguinte: ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que te mostrarei. Aí ele vai começar a fazer as promessas. De ti farei uma grande nação. 1. 2, te abençoarei. 3, te engrandecerei o nome. 4, se tu uma bênção. A versão nova, versão internacional e a Bíblia Viva dizem assim: você será uma bênção. Essa é a 4ª promessa. 5ª, abençoarei os que te abençoarem. 6ª, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 7ª, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz então que Abraão se envolveu com Deus. Imagine você, se hoje Deus viesse falar com você e falasse assim: ei, Leandro, sai de Penápolis, vai para uma terra que eu vou te mostrar. É logo ali. Pega a sua motinha, eu fiquei sabendo que você foi de moto para lá. Pega a sua moto para Salvador. O Leandro foi de moto para Salvador. Pega a sua motinha e vai para lá. Foi mais ou menos o que aconteceu com Abraão. Talvez alguns de nós aqui teria bastante dificuldade. Deus então chamou Abraão e Abraão já se envolveu. Já se envolveu com aquilo que Deus tinha dado para ele. E Abraão então pegou as suas coisas e saiu. E você observa que na vida de Abraão,
não foi uma vida só de altos. Abraão teve vários baixos, vários problemas. Inclusive nós vimos aqui a esposa dele, né, com a Ofra. Nós vimos aqui a esposa dele dizendo, Sara, que ele mentiu. Ela não mentiu uma meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira inteira. A linguagem de redação chama sofisma. O que é um sofisma? É uma verdade colocada uma mentira dentro. O nome disso é sofisma. Inclusive a Bíblia, Paulo combatia esse tipo de raciocínio. Então Abraão também mentiu, Abraão também teve problemas. Abraão passou por momentos terríveis na sua família, a ponto de ter que mandar o seu próprio filho Ismael embora, por causa da sua esposa que estava brigando com a sua escrava. Foi uma briga muito grande, por 15 anos, talvez tendo que aguentar uma mulher amargurada. Abraão teve uma vida, não foi fácil. E Abraão teve altos e baixos, mas Abraão se envolvia com Deus. Abraão era um homem envolvido com Deus. E talvez quando você olhasse para Abraão com 90 anos e falasse assim: escuta, Deus falou para você quando você tinha mais ou menos uns 60, 50 anos, para você sair da sua terra, e ele disse que ia te dar uma terra, e disse que ia te dar um filho. Você está com quase 100 anos e Deus ainda não te deu nada. Imagina só como seria isso. Só que a história de Abraão não tinha terminado ali, porque Abraão era um homem que tinha se envolvido com Deus, e Deus então foi se envolver na história de Abraão. E é interessante, eu gosto muito de quando a gente passa por um momento difícil. Eu gosto muito, tem uma letra de uma música que fala demais comigo. Essa música diz assim: você é um escolhido, e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó, e vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar, e quem te vir há de falar, ele é mesmo um escolhido. Às vezes as pessoas olham para os nossos dias ruins e falam: coitado, ficou pelo caminho, esse já era, esse perdeu. Mas quando Deus está envolvido, a Bíblia diz que todas as coisas, e entre todas as coisas estão incluídas as coisas ruins, inclusive incluídos os meus e os seus erros. Todas as coisas vão cooperar, porque Deus está envolvido. Não é uma questão de obediência a regras. Então eu tenho que orar tantas horas por dia, eu tenho que jejuar tantas vezes por dia, eu tenho que devolver o meu dízimo, eu tenho que fazer isso como um robozinho, regras. Não se trata de obediência e desobediência, de punição. Senão Deus seria um simples juiz. Ele chegaria, olharia, faria um juízo de valor, proferiria sentença e aplicaria a pena. Não se trata disso, trata-se de envolvimento. E Abraão era um homem que se envolvia com Deus, e que nos momentos ruins da sua vida, ele deixava Deus conduzir. E Deus começou a escrever a história dele, mesmo com os erros de Abraão. Porque Deus olha para o seu filho Ismael. Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho. E Sara fala: olha, a gente está ficando velho, eu não tenho filho. Pega aqui a minha serva Agar e deita-te com ela e tem um filho para mim. E gerou um maior problema. Dizem que os árabes são descendentes de Ismael, outros dizem que são descendentes de Esaú. Seja de qualquer forma, gerou um problemão para Abraão. E mesmo com esse problema, Deus olhou para Abraão e falou assim: eu vou abençoar o seu filho Ismael. As promessas serão em Isaque, mas quanto ao teu filho Ismael, eu te ouvi, e eu vou abençoá-lo. Mesmo nos erros, Deus inclui os nossos erros naquela parte de todas as coisas cooperam para o bem. Mas isso requer o quê? Um envolvimento. Não é obediência, não é sair daqui, vai para sua casa, começa a orar, começa a jejuar. Não é nada disso. Ele requer o quê? Envolvimento. Na realidade ele não requer, na realidade ele pede. Na realidade ele chega e bate lá fora e fala assim: ei, deixa eu entrar. Estou querendo entrar. Eu estou com saudade. Lembra daquelas vezes que você orava de madrugada? O que aconteceu? Por que você parou? Por que você parou de ler a Bíblia? Volta. É isso. Não é por medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Deus não vem com a vara. Não, Jesus vem para cear.
E Abraão se envolveu com Deus. E a história de Abraão não acabou quando ele não teve seu filho, quando ele teve um filho e teve problemas, mas a história dele continuou. E Abraão era um homem que se relacionava com Deus e que também deixava com que a sua família se relacionasse com Deus, porque Deus visitou Abraão, mas também visitou Sara. Abraão, ele vivia aquilo que ele acreditava. Abraão não tinha duas caras, era um na igreja e outro em casa. Abraão era um homem que aquilo que ele acreditava com o seu Deus, ele vivia. E ele procurava viver aquilo da forma mais autêntica possível. Tanto que Deus estendeu o relacionamento dele para com Sara. E o Deus de Abraão começou a ser o Deus de Sara, e depois o Deus de Ismael, e depois o Deus de Isaac, e depois o Deus de Jacó. Porque Abraão estendeu, porque aquela era a vida de Abraão. E se você quisesse conviver com Abraão, você teria que conviver com o Deus de Abraão. Não tinha como viver com Abraão sem conviver com o Deus de Abraão, porque o melhor amigo de Abraão era Deus. Então não tinha como você falar com Abraão e deixar Deus de lado. Abraão se envolvia tanto com Deus que esse envolvimento começou a passar para a sua família e para os seus descendentes. E você? Você tem se envolvido com Deus? A Bíblia diz que Deus ouvia, que Deus falava e Abraão ouvia. Quando Deus te chama, você ouve? Aí você me pergunta, pô, mas Deus chama? Perguntar para os missionários aqui, Jean, Deus chama? Deus fala? Leandro, Deus fala hoje ou Deus parou de falar? Mais algum missionário aqui? Tinha um irmão aqui. Deus fala hoje? Fala? Deus fala. Ah, não parece. Você quer ver como Deus fala? Por favor, abra sua Bíblia em Salmo 27:8. Vou te mostrar como é que Deus fala. E eu tenho certeza que Ele já falou com você. Ah, mas eu não estou reconhecendo a voz. Aí é outra história. Ah, mas eu não sabia. Aí é outra história. Mas vou te mostrar como é que Deus fala. Salmo 27:8. Sabe por que Deus fala? Quando você vai achando, onde está escrito os planos e os projetos de Deus para Penápolis? Alguém sabe me dizer em qual livro que está os planos e os projetos de Deus? Alguém escreveu onde que estão os planos e os projetos de Deus para a nação do Brasil, para o estado de São Paulo? Alguém sabe me dizer? Não está escrito em lugar nenhum, né? Vai ter que buscar, vai ter que entrar lá na sala do trono e vai ter que, Senhor, o que o Senhor quer para essa geração? O que o Senhor quer para o próximo? Não está escrito, você vai ter que ir lá. O Novo Testamento não estava escrito. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Nós vamos escrever através das nossas vidas a história de Deus na nossa geração. Só que nós temos que ir lá buscar a direção. Deus fala, Salmo 27:8. O que está escrito aí na sua Bíblia? Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor. Tem uma versão que eu gosto bastante dela, é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela diz assim: tu disseste, venha me buscar. E tem uma versão, que é a versão da Bíblia Viva, que diz assim: o meu coração ouviu a tua voz, dizendo, procure a minha ajuda. Sabe aqueles momentos que você sente a vontade de orar, que você sente vontade de ler a Bíblia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que está falando com você? O diabo? Sabe aqueles momentos que às vezes dá vontade de você buscar a presença do Senhor, e você está vendo o filme, ou está vendo sei lá o que, mexendo no celular, e dá vontade de buscar a presença do Senhor, e você não vai? Eu estou falando por mim. E você não vai, e teu coração fica apertado. Você fala, meu Deus, eu estou no lugar errado, na hora errada. Não era para eu estar aqui agora, era para eu estar no meu quarto de joelho. Quem você acha que está falando com você? Deus fala. Deus fala. A diferença é que tem gente que ouve a voz de Deus e tem gente que não ouve.
E é triste dizer, e eu falo isso por mim, eu não sei de vocês, mas é difícil dizer, mas tem vezes que a gente prefere as coisas do mundo às coisas de Deus. Às vezes é mais confortável você ficar lá no seu sofá. Meu sofá é retrátil, eu puxo o sofá. Eu reformei minha sala, aí eu coloquei na TV umas LED, umas sancas assim. Aí eu apago as luzes, acendo só o slot em cima da TV. Aí eu ligo o Xbox, ligo a Netflix nele e falo, agora é hora do guerreiro. Agora é o justo descanso merecido do meu guerreiro, do guerreiro da semana. Levantando tarde, levantando cedo e indo dormir tarde todo dia. Final de semana agora sou eu, e eu sento, e aí aquela voz, ô Pedro, onde? No ouvido? Não, aqui dentro. Ô Pedro, eu quero falar com você. Ó, eu tenho um negócio para te revelar. Ah não, Senhor, depois. Agora não, fala na hora do serviço, na hora que eu estiver no pedágio ali, saindo de Penápolis para Araçatuba, agora não. E tem vezes que eu fico lá e dói o coração. Deus fala, é que tem vezes que a gente não quer, tem vezes que a gente prefere. Mas não era assim com Abraão. Talvez é por isso que Deus não é conhecido como Deus do Pedro, porque o Pedro não se envolve tanto como Abraão se envolveu. Mas Abraão não, Abraão se envolvia. Abraão se deixava levar, se deixava ser conduzido. Abraão não tinha direção própria. Não, eu vou daqui para lá porque eu já calculei minha rota no GPS. E imagina, né? O GPS define o destino para uma terra que Deus mostrará. Já não daria certo, já daria problema. E Abraão já saiu sem rota, sem GPS, só na direção de Deus. E nós? O que nós temos cultivado de relacionamento com o Senhor? E relacionamento com o Senhor, às vezes a gente acha que Deus chega aí com aquele poder e tá com um negócio na gente, a gente bate na parede e fica estribuchando. Não. É naquela brisa, a gente senta. Não é sempre que eu desobedeço, tem vezes que eu obedeço. Aí eu vou lá pro quarto, é aquela paz maravilhosa, aquela presença, e tranquilo, sem reteté, sem nada, é só você e Deus, como a Bíblia fala, em secreto. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E o Deus de Abraão era um Deus que se envolvia, era um Deus que fez promessas, e era um Deus que não se esquece das suas promessas. Jesus falou assim: passará o céu e passará a terra. Olha só, hein? Mas as minhas palavras não vão passar. Se Deus falou com você, quem impedirá? Deus diz em Isaías: antes que houvesse dia eu sou. Quem há que exista antes de mim para que eu possa retribuir, Isaías? Agindo eu, quem impedirá? E se Deus olhou para você um dia e disse: você é meu, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome é distinção, é honra. Eu tinha um amigo que trabalhava como agente penitenciário. Ele dizia que na cadeia onde ele trabalhava, todo mundo falava: o ladrão, o bandido, ou não sei o que. Ele sempre se esforçava para chamar as pessoas pelo nome. E o dia que teve uma rebelião lá, ele foi o que menos apanhou, mas foi o que menos apanhou, porque ele honrava os presos chamando pelo nome. E Deus te olhou e chamou pelo nome e fez uma promessa para você. Quem impedirá? Ah, mas está tudo dando errado, está tudo contrário. Ele fez, ele chamou, ele prometeu. Abraão tentou dar um jeitinho, só se deu mal. Ele chamou, ele é o Deus que fez a promessa. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus prometeu uma terra para Abraão. Abraão chegou a visitar a terra, mas ele morreu.
sem ter de fato a posse daquela terra. Ele visitou a terra, ele andou por lá, mas ele morreu sem ter a posse da terra. E muito tempo depois, várias gerações depois, Abraão, Isaque, Jacó, aí os seus 12 filhos, aí depois dos seus filhos, os 12 de Jacó, aí depois dos 12 de Jacó, Levi, aí depois de Levi teve mais uns lá e Moisés. Várias gerações depois, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu me lembro da promessa que eu fiz para Abraão, não me esqueci. Vocês podem ter esquecido, vocês estão aí como escravos no Egito, mas eu não esqueci. Eu me lembro, porque eu zelo por minha palavra para cumprir. A Bíblia fala. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu vou libertar esse povo, porque eu prometi para Abraão. Eu prometi, eu vou fazer. Aí eu te pergunto: Abraão não tomou posse da terra? Deus mentiu? Mas a Bíblia diz que haverá uma ressurreição. E a Bíblia diz que as pessoas vão reinar sobre a terra. E onde você acha que Abraão vai morar? Mas Deus prometeu, mas está tudo errado. Aconteceu até a morte. Mas o que é a morte para Deus? Está dando tudo errado, minha vida está indo de mal a pior. Deus prometeu uma coisa para mim e eu comecei a fazer e está indo tudo de mal a pior. Deus falhou. O que é isso para Deus? Deus tem o seu jeito de agir. Deus tem o seu tempo. Existe um negocinho que o homem odeia, chama-se tempo. Ainda mais da nossa geração, das coisas instantâneas, mensagem no WhatsApp, e-mail, macarrão em 3 minutinhos. É rapidinho, é só você pôr água, 3 minutinhos está pronto, vamos lá, correria. Mas Deus trabalha com o tempo. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu lembrei, Moisés, que muitos e muitos anos atrás eu fiz uma promessa, e está na hora de eu cumprir essa promessa. Então Deus era um Deus que se envolvia, era um Deus que cumpria as suas promessas. E eu vejo aqui o principal: era um Deus que desejava visitar as gerações, porque Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A intenção de Deus é visitar as gerações, é tocar nas gerações. A intenção de Deus não é ficar concentrado numa única geração, é passar de uma geração para outra. Por isso que o último livro, o último capítulo, os últimos versículos do Antigo Testamento fala de um dos maiores pecados que Deus considerava. Ele falava que era assim. Ele falou para Malaquias: Malaquias, antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar Elias. No caso a gente sabe que é João Batista, uma metáfora. Eu vou enviar Elias, e João Batista veio no poder de Elias, para que converta o coração dos pais aos filhos. E o que é converter o coração dos pais aos filhos? É os pais ensinarem o temor do Senhor para os filhos, ensinarem os caminhos do Senhor para os filhos, ensinarem a honrar. Eu não estou falando de obedecer regras, pode isso, não pode aquilo, não é nada disso. Eu estou falando de honra a Deus, porque a Bíblia diz: os que me honrarem, eu honrarei, mas os que me desprezarem serão desmerecidos. Então Deus fala assim, Ele tinha vontade de entrar nas gerações. E a gente vê que os 3 filhos de Abraão, os 2 filhos de Abraão, depois os 12 filhos de Jacó, eles se envolveram com Deus. Eles foram impactados pelo Deus do seu pai. E Deus era conhecido pelo Deus do seu pai. Quando Deus ia falar com o filho, Ele falava assim: assim como eu fui com o seu pai Abraão, eu serei contigo. Aí quando Ele foi falar com o seu outro filho, Ele falava assim: assim como eu fui com Isaque, Jacó, assim como eu fui com Isaque, eu serei contigo. Sabe o que isso significa? Que Jacó viu Deus agir na vida de Isaque, Isaque viu Deus agir na vida de Abraão. Pessoal, para pensar comigo. Imagina lá na hora do
do sacrifício, a Bíblia diz que Abraão sobe com Isaac para o sacrifício. Isaac tinha aproximadamente 12 anos, de 12 a 14 anos. Imagina que ele tivesse 14 anos, já é um rapaz forte. 14 anos, você tomar um soco de um rapaz de 14 anos dói. Eu posso dizer isso para você, eu tenho meu filho em casa, às vezes a gente brinca, dói. Então dá trabalho. Você dominar um menino de 14 anos, você tem que dar um golpe bem dado nele. E Abraão já era de idade, já tinha lá os seus 100 e qualquer coisa anos, mais, né? Aí Isaac deita no altar voluntariamente. E quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus fala: Abraão, não faças isso. Isaac ouviu a voz de Deus. Isaac ouviu Deus falar com seu pai. Você parou para pensar nisso? A gente presta muita atenção em Abraão, mas a gente esquece que Isaac estava ouvindo. Isaac não estava morto, Isaac não estava desmaiado, Isaac estava vivo, consciente, ouvindo. Isaac ouviu Deus falar com seu pai. Isaac viu que Deus tinha uma promessa para o seu pai. Isaac viu Deus fazer um juramento eterno. E Jesus disse em João capítulo 8 que Abraão viu o dia de Jesus. Provavelmente ali teve uma presença de Deus tão profunda que provavelmente eles viram Jesus. Isaac estava lá, Isaac viu tudo isso. Então aquilo transformou a vida de Isaac. Isaac falou assim: eu quero o Deus do meu pai, eu quero continuar pelo Deus que meu pai está servindo. E o mesmo aconteceu com Isaac e com Jacó. É certo que Isaac contava as histórias do seu pai para Jacó e para Esaú. É certo que Jacó conheceu as histórias e viu Deus agindo na vida de Isaac, cavando os poços. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, 6, eu vou pedir para você abrir, você abre aí, Provérbios 22, 6. E aqui nós temos um segredo. Provérbios 22, 6. Você achou? O que está escrito na sua Bíblia? Acompanha comigo. Ensina a criança o caminho que deve andar. Tá certo? Tá certo? Até quando for grande não se desviará. Tá certo? O que vocês acham? Lembra, gente, Deus é um Deus de detalhes. Vamos lá? Ensina a criança. Vamos aqui, ó. Instrui o menino o caminho que deve andar. É isso que está escrito? O que está escrito? No. Existe, quem falou no aí? Existe uma diferença de ensinar o caminho e ensinar no caminho? Qual é, Sara? Você que estava com Abraão. Ensina, parabéns, por isso que é a Sara, né? Graças a Deus que a Sara está aqui hoje. A Sara está dizendo para nós, saindo lá das páginas da Bíblia, que ensinar o caminho é falar. É o que o professor faz. X mais 3 é igual a 5. Logo, X é, uma hora dessa falar de X. Mas é o que o professor faz. Aqui vai crase, aqui não vai crase. Se voar e volto dar, crasear. Se voar e volto de, crase para quê? É o que o professor faz. Ensina o caminho, instrui, passa a instrução. Mas ensinar no caminho é junto, é andar junto. Eu vou ensinar no caminho meu filho quando o meu filho andar comigo. E quando eu andar com ele. Para eu andar no caminho com meu filho, eu preciso adequar o meu passo ao passo do meu filho, não meu filho adequar ao meu. Eu lembro que quando eu fui ensinar o João Pedro a andar de bicicleta, ele era uma criança, ele tinha 6, 7 anos, e ele andava de rodinha, e eu queria pegar minha bicicleta e sair, e ele ficava para trás de rodinha. Eu não podia sair para frente andando de bicicleta. Se eu quisesse ensiná-lo, eu teria que parar minha bicicleta e andar devagarzinho com ele, e ele de rodinha e eu com a minha bicicleta. Não adiantaria eu falar, olha, sem rodinha e tal. Não, tinha que andar junto, Aí tirei uma rodinha e fui só com uma rodinha, né?
cara da bicicletaria falou, põe só uma rodinha, põe só uma rodinha. Aí ele foi pegando equilíbrio. Até que chegou uma hora que eu tirei as 2 rodinhas e fui segurando na mão, e ele equilibrando, até que ele foi embora. E hoje eu falo, filho, vai lá no mercadinho, compra uma coisa pra mim. Ele monta na bicicleta dele, vai, sem eu precisar ir. Glória a Deus. Graça, foi a melhor coisa que eu fiz. Ensinar no caminho é andar junto. Por isso que quando você ensina no caminho, a criança não se desvia, porque ela vê você praticar. Todo filho precisa ver o seu pai orar. Todo filho precisa ver o seu pai chorar diante de Deus. É isso aí, machão, valentão. Você precisa chorar aos pés do Senhor, porque você tem que mostrar para o seu filho que você também sofre, e que quando você sofre e não sabe o que fazer, você vai buscar a direção de Deus, porque o seu filho também vai sofrer, e também vai chegar horas que seu filho não vai ter o que fazer, não vai ter capacidade para resolver. Aí o seu filho vai ter que fazer o que você fazia. Eu me lembro que quando meu pai estava enrolado, quando meu pai estava deprimido, quando meu pai estava aviltado, quando meu pai estava achincalhado, meu pai pegava e ia aos pés do Senhor e chorava. Então eu vou fazer igual, porque resolveu na vida do meu pai, então também vai resolver na minha vida. Então eu vou seguir o caminho que o meu pai ensinou junto para mim. Os seus filhos, eles percebem a intimidade que você tem ou não com Deus. Não adianta falar de Deus se você não vive o Deus que você prega. Para quê? Gera revolta. Eu conheço várias pessoas que são filhos de pastor que são revoltados, porque o pastor era um na igreja e dentro de casa era outro. É triste, mas é uma realidade. A gente não pode tapar os olhos e fingir que a realidade não existe. A gente tem que olhar, porque a verdade liberta para não sermos dessa maneira. Porque os filhos vão perceber a intimidade que você tem ou não com Deus. Os filhos vão contar para os filhos deles as experiências que você teve com o seu Deus. Com certeza, Isaac contava para Jacó as experiências que Abraão teve. Com certeza, Jacó reuniu seus 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, José, Benjamim e Diná. Reunia os 12 mais a Diná 13 e contava: com o papai aconteceu isso, uma vez o vovô fez isso, uma vez aconteceu tal coisa. Com certeza ele contava. Os seus filhos vão contar as experiências que você teve com Deus. Quais experiências você está tendo com Deus? Quais experiências? Você está tendo experiência só com a TV? Não é errado ter TV, quem vê pensa que eu sou contrário. Não, eu tenho minha Netflix, eu assisto, mas só TV, só prazer, só alegria e nada de Deus. Os seus filhos vão contar o que para os filhos deles a respeito de você? O que eles vão dizer que você fazia? O que eles vão dizer que Deus fez na vida do meu pai? Eu quero que o meu filho conte para o meu neto: Deus fez isso com meu pai. Quando meu pai tinha tantos anos, meu pai orou assim, aconteceu isso. Eu quero, porque eu sei que é no caminho comigo que ele está aprendendo. Você precisa se envolver e relacionar-se com Deus para influenciar os seus filhos, como Abraão fez. Por isso que Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não falou Deus de Josué, porque depois de Josué não se levantou ninguém. Deus de Moisés, depois de Moisés levantou Josué, depois não levantou mais ninguém. Ele falou Deus de Abraão, porque Abraão influenciou o seu filho, e o seu filho influenciou o seu filho, e o seu filho foi influenciando, e foi influenciando, e foi influenciando. E é isso que Deus quer. Deus de relacionamento. Quais experiências você está tendo com Deus? Eu vou fazer uma pergunta, ela é dura, inclusive para mim, mas ela serve para a gente pensar. Por favor, preste atenção no que eu vou te perguntar agora. Não precisa responder. Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa ser um exemplo lá na sua casa. O que seria da igreja nos dias de hoje se todos os cristãos fossem como você? Como seria a igreja?
Imagine uma igreja com várias pessoas réplicas de você. Imagine uma igreja com vários Pedros. Imagine uma igreja com vários Marcos, Vinícius, com várias Lucianas, várias Zezés, vários Jeans. Como seria? Isso dá pra gente medir. Se a gente começar a pensar nisso, essa pergunta ela é usada em RH. Você contrataria uma pessoa como você? Você se contrataria? Você trabalharia para você? É uma pergunta usada em RH. Eu quero usar esse raciocínio para você. O que seria da igreja brasileira se todos os cristãos fossem como você é? Se a resposta não for boa, se a resposta for misericórdia, Senhor, Deus quer restaurar isso. Eu não vim aqui te acusar. Quem sou eu para te acusar? Se Deus fosse levantar minha ficha aqui, quem sou eu? Eu vim aqui a dar uma boa notícia. Mas para dar uma boa notícia eu tenho que te mostrar primeiro. E Deus quer ser esse Deus de relacionamento. Quer ser um Deus autêntico. Não quer ser um Deus de máscara. Deus não gosta de máscara. Pessoal, a respeito das máscaras, a gente costuma condenar quem usa máscara, né? A hipócrita vem de máscara. Mas eu acho que quem usa máscara deve sofrer, eu imagino. Porque imagina que eu vou me relacionar com o meu próximo, só que eu tenho que vestir uma máscara, senão ele não se relaciona comigo. Ele gosta da minha máscara, não de mim. O dia que minha máscara cair, ele deixa, ele me abandona. É difícil para a pessoa que usa máscara. A gente costuma condenar, né? Mas pensa na pessoa, se você é uma pessoa que usa máscara, a pessoa não gosta de você, ela gosta da sua máscara. Ela gosta daquilo que você projeta ser, não de quem você é. Se um dia essa pessoa com quem você se relaciona, ela descobrir quem você é, provavelmente ela te deixa. Provavelmente ela não vai querer você. Mas Deus não é Deus de máscaras. Deus, quando Ele olha para você, Ele já sabe de tudo. E Ele te escolheu pelo nome. E Ele decidiu se envolver com você. Mas Ele não vai te obrigar a se envolver com Ele. Ele te convida para se envolver com Ele. Porque se você se envolver com Deus de uma maneira que, as pessoas quando elas me convidam, às vezes, graças a Deus, Deus tem abençoado e às vezes eu saio para pregar. Aí as pessoas quando me chamam, eu falo, eu tenho minha família, tem que ir junto. Ou vai minha família ou não vai. Então, quando você se relaciona com Deus, quando você está tão envolvido com Deus, não tem como separar você de Deus, não tem como te chamar e deixar Deus para lá. Deus quer se envolver com você de uma maneira tal que não tenha como você fazer coisas que Deus não esteja presente, inclusive na sua família, viver com autenticidade, porque Deus, Ele fez promessas para você, e Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E Deus, Ele deseja um relacionamento, e Ele deseja tocar nas próximas gerações. Ele deseja tocar no seu filho, Ele deseja tocar no seu neto. Ele quer ser conhecido pelo Deus do Pedro, o Deus do João Pedro, e como é que vai ser o nome do seu filho, João Pedro? E o Deus do Mateus, vamos chamar de Mateus. Ele quer tocar no Deus do Vinícius, do Marcos, o Deus da Radassa. Ele quer ser o Deus do Marcos, o Deus da Radassa e o Deus da Netinha. Ele quer tocar nas próximas gerações, Ele quer ser conhecido dessa forma. Você já pensou se Deus chegasse e falasse assim para um profeta: eu tenho uma mensagem, vem cá, profeta, eu vou falar com você. Aí o profeta fala: mas quem és tu? Ele fala assim: eu sou o Deus do Leandro. Conhece o Leandro? Eu sou o Deus do Leandro. Conhece a Débora? Eu sou o Deus da Débora. Conhece a Elisângela? Ninguém conhece, né? Só conhece a Eli. Mas eu sou o Deus da Eli e da Elisângela. Você imagina se fosse assim, Deus se identificasse: eu sou o Deus dele. Mas para isso a gente tem que se envolver com Ele. E se você é uma pessoa que não anda envolvida com Deus por causa da correria, é lógico, a correria sempre está aí. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês:
A nossa geração está trocando o que é importante pelo urgente. Vou repetir. A nossa geração está trocando o que é importante pelo urgente. É difícil a gente cortar o urgente e abandonar o urgente para valorizar só o que é importante. E se você é uma pessoa que está trocando o que é importante, que é o mais importante de tudo, que é a presença, a comunhão com Deus, pelo urgente, pela correria, correndo em círculos. Tem uma música que diz assim: mais um dia, tanta coisa para fazer e tanto tempo para perder. Tanto tempo para perder. Às vezes a gente fica na correria e não valoriza o que é importante. Se você está assim, desse jeito, eu vou te pedir para você ficar de pé. Não precisa vir, nós não vamos chamar ninguém. Eu vou pedir só para você ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos dizer para o Senhor que nós queremos deixar as coisas que são seculares. E nós vamos falar assim: Senhor, eu quero te valorizar. Eu quero te honrar. Eu quero me envolver, porque o Senhor já quis se envolver comigo, mas agora eu quero me envolver com o Senhor. E nós vamos orar dessa maneira. Pedir para o Leandro orar. Você ora para a gente, Leandro? Pedir para o Leandro orar. E aí depois a gente vai para a ceia, para que o Senhor, para que a gente atenda esse chamado do Senhor de nos envolvermos com Ele. Amém? Paz, igreja. É interessante, Sara e Abraão, em Gênesis 5, vem a genealogia e ele vai falando: e viveu tantos anos, e teve filhos, e gerou filhos, e viveu tantos anos. E aí quando chega em Gênesis 8, 9, vai falar sobre a família de Nimrod, e só fala que gerou, mas não fala a data da sua morte. E em Gênesis 23, começa o capítulo falando assim: Sara viveu tantos anos e morreu. É muito interessante por causa que quando Deus fala dessas datas, Ele contou os dias das pessoas. Ou seja, Deus contou todos os dias de Sara. Ela é muito honrada na Bíblia, por causa que na Bíblia não fala de ninguém que morreu como mulher. Vai falando sobre os homens que morreram. E Lameque gerou tal e viveu tantos anos e morreu com tantos anos. Mas Sara, Deus conta os dias dela, todos os dias dela. E eu abençoo vocês com isso, que esse relacionamento que Pedro falou gere em vocês, que Deus conte cada dia da vida de vocês, cada um desses dias. E por que é interessante ser uma mulher? Porque às vezes parece que tudo fica com os homens, mas não, Deus contou os dias de Sara. Deus contou cada dia que Sara viveu. E Ele fala: Sara viveu, Gênesis 23, tantos anos e morreu em tal data. Então vamos orar para que a gente consiga se relacionar com esse Deus, ao ponto de Abraão ver Ele face a face, ouvir a voz dEle, ceiar com Ele. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus senta com Abraão e fala os propósitos deles, e fala o que Ele vai fazer em Sodoma. E Abraão pega e fala: mas se tiver tantos, você destruiria? Sabe, isso é uma oração intercessória. E para mim, nós todos podemos ser intercessores, nós todos podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, mas se tiver tanto, se tiver tal coisa, se tiver alguma coisa, se a gente puder fazer algo, mas para isso precisa se relacionar com Ele. Ele é um Deus de relacionamento. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Pedro, Pai. Nós te agradecemos porque hoje podemos ouvir mais uma vez que o Senhor se relaciona conosco, que essa é a sua vontade, esse é o seu propósito, que não é pela nossa vontade ou por aquilo que podemos fazer, mas você quer isso. Então nós não precisamos nos esforçar para isso, basta a gente parar e ouvir. Por isso nós pedimos: venha contar os nossos dias, venha contar os nossos dias, venha fazer com que a gente viva cada dia a sua vontade, cada dia o seu desejo. Nós queremos estar contigo todos os dias, nós queremos dar atenção a você, nós queremos nos desligar de tudo e ter experiências com você. Por favor, nos ajuda nisso.
Nos ajuda nisso, nós pedimos que a sua presença nos dê essa vontade, que a sua força venha sobre nós, que por nós mesmos nós não conseguimos, nós nos distraímos, nós somos fracos, nós nos perdemos por situações, pelas dificuldades, mas nós pedimos que você nos ajude, que nós possamos dar tempo para você. Nós queremos entregar toda a nossa vida, as nossas preocupações, as nossas alegrias, que nós consigamos encontrar prazer em estar contigo, prazer em estar com você, prazer em sentir a sua presença, prazer em te sentir, prazer em ler a sua palavra, em meditar na sua palavra, em cantar louvores a você, que isso nos satisfaça, Pai. Nós pedimos isso. Nos dê força para que a gente mude aquilo que a gente ainda não conseguiu tirar de nós, aquilo que ainda nos rouba de você. Nos ajude, nós precisamos da sua ajuda para que a gente possa nos dedicarmos a você, dedicarmos toda a nossa vida, todo o nosso tempo, toda a nossa família. Nós queremos isso, nós queremos andar com você, assim como Abraão andou com você. Nós queremos andar literalmente com você, porque você é real, você é vivo, você pode vir e se manifestar, e é isso que nós queremos, andar contigo. Por favor, tira de nós toda incredulidade, tudo aquilo que faz nos pensar que não é para nós, não é conosco. É sim conosco, é sim com você, é para você que Ele tem isso, é para você, você ouviu essa palavra, Ele quer se relacionar com você. Por isso nós te pedimos, tira de nós a incredulidade, abre os nossos olhos para que a gente possa te ver, abre os nossos ouvidos, nós queremos te ouvir, que a partir de hoje a gente consiga te ouvir, tira de nós os sofismas, falando que é mentira, que nós não podemos te ouvir. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir. Nos toque, por favor, nós te pedimos, nós precisamos disso. Nós precisamos do seu toque, nós precisamos da sua mão, nós precisamos da sua palavra. Nos direcione com as suas palavras, nos dê sentido. É disso que nós precisamos de você, Pai. Nós precisamos de Ti, papai. Pode se assentar. Amém?